Fala, turma! Beleza? Hoje nós vamos aprender função exponencial. Exponencial, o que te lembra exponencial? Expoente. Ou seja, tem a ver com potência? Tem, porque você vai ter uma base e o expoente, uma potência, 2 elevado a 3. 2 é a base, 3 é o expoente. O resultado, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá, e uma função exponencial? O que é isso? É isso aqui. É uma função dos reais em reais. O que é isso? Bom, se você não lembra a definição de função, depois eu vou postar uma outra aula para você relembrar, tá? Por enquanto, nós não vamos precisar disso. O A seria a base da sua potência, certo? E essa base ela é uma constante real, tem que ser um número real. E uma outra coisinha, a sua base, essa basezinha aqui, o Azinho, além dele ser um número real, ele não pode ser o 1, tem que ser diferente do 1, e tem que ser um número positivo, ou seja, tem que ser maior do que 0. Por que não pode ser 1? Porque 1 elevado a 1 é 1, 1 elevado a 2 é 1, 1 elevado a 10 é 1, 1 elevado a 1 milhão é 1. Entendeu? Então sempre vai ficar dando 1, por isso que não pode. E por que não pode ser a basezinha aqui, o A não pode ser um número negativo? Porque pensa comigo. 2 negativo elevado a 1 é 2 negativo. 2 negativo elevado a 2 fica 2 negativo multiplicado por 2 negativo. Menos com menos é mais, vai dar 4 positivo. 2 negativo elevado a 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Menos com menos, mais com menos, menos. Vai dar 8 negativo. Então fica positivo, negativo, certo? Então por isso. Então, lembrando que uma função exponencial, essa função, você tem a base, que tem que ser um número real positivo e diferente de 1, e o xzinho aqui é o seu expoente. Tá, onde uso esse trem? Por incrível que pareça, você usa muito uma função exponencial. Toda vez que você compra uma casa, você paga juros compostos. Um carro, juros compostos, certo? E os juros compostos é uma função exponencial. Olha esse exemplo. Uma aplicação de 10 mil reais, no regime de juros compostos, que é o que normalmente é feito na vida real, é feito por 3 meses, certo? Então você foi lá, pôs no banco 10 mil e vai deixar 3 meses. Ou ao contrário, você pegou o empréstimo de 10 mil e vai pagar em 3 vezes, certo? E os juros é de 5% ao mês. Quanto que você vai resgatar? Então deixei 10 mil no banco, o banco vai me pagar juros compostos de 5% ao mês, ele vai ficar lá 3 meses. Primeiro, o que é os juros compostos? É juros aplicado em cima de juros, certo? Como? Vamos ver aqui, fiz a tabelinha. Primeiro mês, não é 5%? 5% de 10 mil. Como que faz? 5 vezes 10 mil dividido por 100, dá 500. Então, se eu fosse retirar esse dinheiro no primeiro mês, eu ia retirar quanto? 10.500. Aqui eu já explico, esse direto aqui entre aspas. Agora, se fosse juros simples, que não é o que acontece em 99% dos casos, você aplicaria os 5% de novo em cima dos 10 mil. Ficaria dando 500 de juros, 500 de juros, 500 de juros. Só que é composto. Então você não vai pegar 5% de 10 mil, você vai pegar 5% do valor que deu, 10.500. Que vai dar, aqui tá errado, tá? Não é 500 não. Opa. Aqui, ó, a tabelinha tá errada. É 525, tá? Então, quanto que ficou no segundo mês se você fosse retirar? 11.025. Agora, no terceiro mês, é os 5% do 11.025, que vai dar 551,25. Esse vezes esse dividido por 100. 5% vezes 11.025 dividido por 100. Somando, ou seja, depois de 3 meses, vai dar isso daqui, ó. 11.576,25. Ó, aqui é 525, tá? Bom, o que seria direto? Tem como você ter que fazer essa conta sem ter que somar. Toda vez que você coloca, por exemplo, não é 5%, é 0,05, certo? Só que você já tinha 100%, vai aumentar 5%, então são 105%, certo? 100%, 100 dividido por 100 é 1. E 5%, 5 dividido por cento, porcentagem, 5 dividido por 100 dá 0,05.
Juntando as duas, você vai pagar quanto? 1,05% do valor. Quer dizer, 105% do valor, que é 1,05. Então, em vez de eu fazer 5% desse para dar o valor e depois somar, eu posso fazer 1,05, que já vai dar o diretão aqui. Igual aqui eu não fiz 5% de 10.500, que dá 525, eu já poderia ter feito 1,05 vezes 10.500, que vai dar isso daqui. E assim sucessivamente. Precisaria de fazer essa tabela, ficar fazendo? Não. O que eu fiz? Eu não peguei esse 10 mil, aí eu fiz 1,05, aí o resultado fiz vezes 1,05, o resultado eu fiz vezes 1,05. Ah lá, que dá exatamente a mesma coisa. É a mesma coisa, 10 mil vezes 1,5, resultado vezes 1,5, resultado vezes 1,5. Então, eu não preciso, se fosse 5 meses, 1,05, 1,05, 1,05, o que acontece? Poderia ter escrito isso aqui de uma outra maneira. Poderia ter feito 1,05 elevado a 3. E tá aqui minha função exponencial. O 10 mil ele não vai mudar, é o valor que você colocou. Os juros também não vai mudar, é sempre 5%. Quem pode alterar? Aqui, ó, como se esse daqui fosse o tempo. Aquele xzinho lá de trás. 3 meses, aqui é elevado a 3. Se fosse 5 meses, aqui é elevado a 5. 8 meses, aqui é elevado a 8. Você fazendo essa conta, você chega exatamente no mesmo lugar. Por isso que se vocês verem a fórmula dos juros compostos, que o pessoal fala, você vai ver isso aqui, ó. Montante é igual ao capital vezes 1 mais i elevado a t, né? Esse 1 é aquilo que eu expliquei, por causa do 100%. Então você usa muito. Não sei fazer essa conta. Quem te garante que você está pagando certinho todo mês o valor exato? Entendeu? Por isso que é bom saber. Ó, um outro exemplo. Isso acontece com... Você vai trabalhar numa empresa. A empresa compra carro, compra máquina. Só que tem muita empresa que não vai comprar vitalício para sempre. Ela pensa, eu compro agora, daqui 2 anos eu vendo para comprar um outro veículo e tal. Porque ocorre uma depreciação, uma perda de valor, certo? E normalmente essa perda de valor é uma função exponencial. Ela é exponencial. Então, por exemplo, isso aqui é muito comum. Isso cai muito em vestibular e qualquer empresa tem isso. Dependendo do setor que você for trabalhar da empresa, você vai ter que fazer isso. Então, uma máquina, tá? Industrial, ela se deprecia, ela vai perdendo valor. O carro, né? Quando você compra um carro, acontece isso. De tal forma que seu valor, T anos após sua compra, é isso aqui. Então, o valor T anos após a compra é igual o V0, que é o valor inicial quando você comprou, vezes 2 elevado a menos 0,2T. Em que V0 é uma constante real, que é o valor inicial. Se após 10 anos a máquina custou isso, passaram-se 10 anos, a máquina vai valer isso daqui. Quanto que eu comprei ela agora? Então vamos lá. Aqui não é o tempo, então o valor dela depois de 10 anos é igual a V0, que está bonitinho aqui no exercício, vezes 2 elevado a menos 0,2. Só que o meu teu exercício falou 10 anos. E isso daqui, que é o resultado da depreciação, que é o valor que ela vai custar após a depreciação, quando o meu t é 10 anos, vai ser 12 mil. Então, 12 mil é igual a V0 vezes 2 elevado. Aqui eu já fiz a conta. 0,2 vezes 10 dá 2, só que negativo. Você vai me perguntar, tá? Como que eu resolvo? Aqui é uma potência aqui e o expoente é negativo. Observação. Expoente negativo significa o inverso. Não tem nada a ver com resultado negativo. Por exemplo, 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a menos 2 é o inverso deste resultado, certo? 1/4. Por exemplo, 3 elevado a 2 dá 9. 3 elevado a menos 2, 1/9. Sempre 1 em cima, porque é como se aqui embaixo tivesse um 1zinho aqui. Quando não tem nada, você inverte. 5 elevado a 3, 125. 5 elevado a 3 negativo, 1 sobre 125. Então, isso daqui vai dar 1/4. Então, fica 12 mil igual a V0 vezes 1/4. Tá dividindo, passa multiplicando. Então, 4 tá dividindo, vai fazendo vezes, que vai dar 48 mil. 1 tá multiplicando, passa dividindo. Então, 48 mil. É isso que ela custou anteriormente, certo? Bom,
Função dignidade. Isso é que eu inventei. Essa aqui é a função da sua dignidade. Em uma escala de 1 a 10, qual será o valor da sua dignidade daqui 2 anos? Vamos ver. Ou seja, o tempo é 2 anos. No lugar do tzinho, eu ponho 2 e faço a conta. Então, fica 2 vezes 3 elevado a menos 0,5 vezes 2. 2 vezes 0,5 é 1 inteiro, só que negativo. Quanto que é 3 elevado a 1? É 3. Como o expoente é negativo, inverte. Fica 1 terço. 12 vezes 1, 12. 12 dividido por 3, 4. Ou seja, a sua dignidade daqui 2 anos só vai estar valendo 4. Olha que porcaria, hein? Então é isso. Próxima aula, só para introduzir, a gente vai aprender o gráfico. Memoriza. Quando a base é maior que 1, o gráfico é crescente. Quando a base for maior que 0 e menor que 1, o gráfico é decrescente. Só para vocês entenderem mais ou menos. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. Está aumentando. Agora, olha aqui. Meio elevado a 1, meio. Meio elevado a 2, 1 elevado a 1 é 1, 2 elevado a 1 quarto. E 1 quarto não é maior que meio, ele é menor. Você está dividindo em 4 partes. Então, ele vai descendo, certo? Mas isso é para a próxima aula. Tchau!